Oi, meus amigos, bem-vindos a mais um ZaraCast, o quinto episódio do ZaraCast. Esse podcast que é meu, é seu, é nosso. É mais um espaço da direita, mais um espaço dos conservadores, pessoal. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui o Marcelo Rossi, um dos maiores analistas de geopolítica, uma simpatia. Marcelo, muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado por estar participando. E lembrando, pessoal, o Marcelo, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. São Paulo. PTB São Paulo. PTB São Paulo. Marcelo. Eu quero agradecer, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui no seu podcast, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né? Ele exagerou, eu sou o maior analista, ele exagerou. Mas assim, né, eu trabalhei uma época da minha vida como analista de mercado financeiro, então a gente tem aquele cacoete de adivinhação de futuro, né? E a gente vai observando tudo que acontece, tem um conhecimentozinho acumulado e vai montando quebra-cabeças. Eu digo que o que o analista faz, né? Ele monta um quebra-cabeças, vai encaixando as peças e olha a figura. Ó, isso aqui tá me parecendo X, ó, tá me parecendo Y, né? A análise é uma ciência que ela não é uma ciência exata, você pode falhar, mas você tem uma probabilidade, né, de montar um cenário que, segundo alguns dados que você cria, pode ocorrer realmente lá na frente, né? Isso que é basicamente o trabalho de análise, você antecipar mais ou menos os fatos futuros, né? Nem tudo crava. Você quer um exemplo? Você lembra da 2014, no governo da Dilma, um pouco antes da eleição entre a Dilma e o Aécio, tinha uma analista do Banco Santander, que ela se chamava Sinara Policarpo Quaresma, se eu não me engano. Ela fez um relatório dizendo que, né, o Brasil mergulharia numa recessão profunda caso a Dilma fosse reeleita. Aí foi o Lula lá, brigou com os diretores do banco, demitiram a Sinara. Cara, depois de 2 anos, em 2016, um pouco antes do impeachment, o Brasil estava mergulhado numa profunda recessão. Todas as agências de risco abaixando os ratings brasileiros. Ou seja, 2 anos depois bateu o que ela escreveu ali, né? Então, às vezes, a análise não é algo de curto prazo, ela depende de um prazo médio aí para estar acontecendo, né? Então, é isso. A gente tenta meio que, né, prever o futuro, mediante as informações, ou seja, aquela história. Você vai montando, pondo as peças no quebra-cabeça e tenta ver o que é aquela figura, né? Eu não exagerei, não. Estou com esse analista competente, Marcelo Rossi, hoje aqui, e eu não posso deixar, pessoal, eu não posso perder a oportunidade, é claro, obviamente, de nós falarmos de geopolítica, né? Marcelo, teve uma delação aqui no Brasil do Marcos Valério, PT e PCC, mas eu queria aproveitar e tocar numa pauta contigo, Foro de São Paulo. Vamos lá, Foro de São Paulo, o que acontece? Lá em 1991, quando teve aquele processo dos muros do comunismo estarem caindo, né? A gente lembra que os americanos venceram a Guerra Fria. Tem todo um processo que veio dos anos 80, aquele projeto Star Wars, né? O que era exatamente o conteúdo do projeto, né? O projeto Star Wars, que foi criado ali pela inteligência militar americana, era basicamente do espaço você acertaria os mísseis soviéticos, né, impedindo eles chegarem na América, nos Estados Unidos, né? E isso aí fez com que então os russos perdessem a Guerra Fria, porque eles não tinham mais como emparelhar nesse quesito, né? Quem lembra daquele momento sabe que na Guerra Fria, naquele período que depois da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 90, o auge da Guerra Fria era medido assim pela capacidade das nações chegarem ao espaço e pela sua capacidade bélica a nível nuclear, né? Pensando em termos nucleares, quem tinha mais armas nucleares, não é?
Mas naquele momento do famoso projeto Star Wars, né, que foi quem deu esse nome foi o senador, na época era o Ted Kennedy, né? Por quê? Por causa daquela série famosa do Guerra nas Estrelas, né? do George Lucas, que estava no auge ali no começo dos anos 80. Ele apelidou, né, Projeto Star Wars, né? E o que aconteceu? Na América, para eles conseguirem a aprovação do Congresso para aqueles 6 bilhões de dólares, como os políticos lá são muito, né, competentes e tal, o que eles fizeram? Encomendaram um filme para uma produtora privada, um filme onde se mostrasse os horrores de uma guerra nuclear. Vamos mobilizar a opinião pública norte-americana, então, para a gente conseguir esse orçamento no Congresso. Então, quem é mais velho lembra, teve aquele famoso filme O Dia Seguinte, onde mostrava toda a catástrofe de uma guerra nuclear. Esse filme passou na televisão americana durante 2 ou 3 meses, várias vezes, ele foi repetindo. Aquilo causou uma comoção na opinião pública americana, então o Congresso teve condições, né, foi pressionado a aprovar o projeto Star Wars, que ele abatia os mísseis soviéticos no alto, essa era a intenção. Então, obviamente, naquele momento, os soviéticos, os russos se reuniram para pensar o que iam fazer, porque eles não tinham mais dinheiro para emparelhar com os americanos nessa tecnologia. Então, foi aí que eles, né, criaram a tal no governo Gorbachev, né, a perestroika, a glasnost, né, vamos abrir os muros, vamos libertar, vamos abrir o comunismo, né? Então todos nós pensamos que linda história de amor, o comunismo acabou, o comunismo caiu, né? Não foi nada disso, mas naquele momento essa era a interpretação. E o Foro de São Paulo, o que eram os partidos de esquerda, principalmente Cuba, que sempre foi uma nação parasitária, né? Cuba grudou ali na União Soviética no início dos anos 60. Quando a União Soviética caiu, Cuba se viu sem chão. Então, o que aconteceu? Eles se uniu num movimento junto a vários partidos de esquerda da América Latina. Quem liderou foi Fidel Castro, que foi apresentado a Lula da Silva pelo Frei Beto, que era um católico adepto da teologia da libertação. Frei Beto apresentou o Lula para o Fidel Castro e eles fizeram a primeira reunião daqueles partidos de esquerda de todo o continente latino-americano em São Paulo, no Hotel Danúbio, em 1990. Daí veio o nome Foro de São Paulo. O Foro seria aquela organização para discussão dos partidos de esquerda, se reuniram pela primeira vez em São Paulo. Obviamente que o objetivo deles era chegar no poder em todas as nações, para então formatarem aquele grande sonho do Fidel Castro, que era o continente integrado, né, a famosa pátria grande socialista. E agora eles estão novamente muito próximos de chegar perto, porque eles têm praticamente toda a América Latina, falta o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. Só que o Brasil tem uma outra força aqui que fundou a República, proclamou a República e que zela pelo território brasileiro. O Brasil não é tão fácil. Fala para nós quanto eles planejam. Dessa resistência. Na verdade não é resistência. É que é assim, existe uma resistência global que luta contra a nova ordem mundial dos financistas, né, a nova ordem mundial globalista. Essa resistência formada, né, ela está presente em várias nações. Em algumas nações ela é mais forte, em outras ela é mais fraca. Ela é formada por grupos soberanistas que lutam contra esse governo oculto, né, que tenta impor essa agenda comum a várias nações. A gente viu muito isso agora na pandemia, quando eles avançaram todo o projeto, né? Eles vieram para cima com toda a força através da pandemia para quebrar as economias ocidentais. Não conseguiram, eles não atingiram esse objetivo, isso fique bem claro, né? Então a gente percebeu. E essa resistência que a gente fala, né, o Coronel Fontinelli, um grande sábio em geopolítica, ele chama de nova, né, que é uma nova ordem mundial que vai se sobrepor aos financistas, né? A resistência ela não é homogênea, né? Por exemplo, você tem a China, que é rompida com os financistas,
Eles pegaram muito dinheiro da nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial queria trocar o centro de poder dos Estados Unidos para a China, mas houve um rompimento porque o Partido Comunista Chinês, os caras queriam ser donos de tudo, né? Obviamente que a ambição era maior do que você ficar submetido a um centro de decisões vinda dos financistas, né? Dos cartéis financeiros de maneira unipolar. Então a China rompeu com toda essa situação e a China vem tentando liderar aí essa nova ordem mundial através desses socialistas, a gente chama os vermelhinhos, né? Sim. Que querem aí criar essa pátria grande socialista. Essa é uma força que atua no mundo e dentro do território brasileiro. Está por trás aí dos partidos comunistas, socialistas. Outra força que atua dentro do território brasileiro são a própria nova ordem mundial globalista. Mas aí essa outra que é muito pesada, tem muito dinheiro e está muito ousada, vem para cima hoje, principalmente com tudo, ela tem uma preferência por atuar com um grupo mais progressista, mais neoliberal, que tem uma cara social-democrata, está entendendo? Uma cara de partido democrata americano, de partido social, né, tucanos brasileiros, né? Eles são sociais democratas, aqueles que se julgam de centro. Eu não sou nem esquerda e nem direita. Esses homens atuam então para o interesse desses grandes banqueiros do mundo, né? Então essa força, e você perceba agora que elas estão juntas contra os soberanistas brasileiros, que são representados ali pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Por que elas se uniram? Porque a força soberanista no Brasil é muito forte. Você tem forças armadas, você tem uma grande maioria do povo e o presidente, todos com um só objetivo. Nós vamos tirar o Brasil desse estágio em que ele se encontra, né? Um estágio onde você está aí. Vamos falar da nova ordem mundial para cá. Você está há pelo menos 40 anos sendo dominados, né, pela ideologia de esquerda, que ela fez o que? Ela estragou cérebros dos mais jovens. A educação foi corrompida, né, Marcelo? Modelou o cérebro. Ó, eu quero que o fulano pense desse jeito. Você modela, é um robozinho. E o robozinho acha que ele toma decisão por conta própria. Não, ele foi modelado por esses grupos políticos, né? Eles entenderam que a guerra que eles venceriam seria por esse outro campo, né? E não pelas armas, pelos fuzis, como eles começaram a fazer lá atrás, né? Começou na Rússia, depois em Cuba. Por que isso? Eles tiveram que mudar de estratégia porque eles entendiam que os grupos soberanistas militares que defendiam as nações eram mais fortes e impediriam as revoluções pelas armas, né? Então eles se adaptaram aí a famosa teoria dos cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, e vem tomando o Estado por dentro, né? Aparelhando, infestando posições estratégicas dentro do Estado e do governo com pessoas de sua confiança, e a gente chegou a esse nível de infestação. Uma coisa impressionante. Que temos hoje. A luta é muito difícil, cara. É muito difícil. Você está lutando na mente da pessoa. Como é que você vai pegar um garoto de 22, 23 anos de idade, a vida inteira ele aprendeu que aquilo é o correto, como é que você vai zerar, né, o HD aqui, ó, zera esse HD e vamos colocar uma informação nova? Não dá. Você está entendendo? O cara cresceu falando assim, ó, isso aqui não é verde, isso aqui é preto. Foi feita uma lavagem cerebral. Um processo lento, gradual. Aí é difícil você tirar. O cara vai envelhecer, vai para a sepultura daqui a vários anos, né? Vai morrer com essa cabeça que ele aprendeu dessa maneira, ele aprendeu desse jeito, né? É aquilo que eu falo, isso aqui não é verde, isso aqui é preto. O cara vai jurar que é preto e que não é verde, você está mentindo. Entendeu? Então, é assim, foi dessa maneira que eles chegaram ao poder. Eles criaram os zumbis, né, que os aplaudem. Não tem senso crítico. Não tem aquele sentido, né, que eu falo. As pessoas, elas são 5 sentidos mais famosos: a audição, o tato,
né, o paladar, né, a visão, né, o olfato. A audição. Mas o sexto sentido é a percepção. Né? O que é a percepção? É aquela sensação que você tem que algo está errado ao seu redor, né? Que as coisas não são como se apresentam e que você tem que pesquisar para chegar a uma conclusão melhor. Eles criaram autômatos que não têm o sentido da percepção. Então, essas pessoas elas não apresentam nenhuma resistência ao modelo de dominação. É assustador, né, Marcelo, o que foi feito e nós conversamos o seguinte, para arrumar isso, pondo a casa em ordem, vai levar décadas. É um processo longo e gradual, porque o que tem que acontecer? As pessoas que têm essa mentalidade, elas vão seguir o rumo de suas vidas, vão envelhecer, vão adoecer, vão morrer. Outras pessoas que estão nascendo têm que receber uma educação melhor, diferente, novos conceitos. Isso demora gradativamente. Quer dizer, eles demoraram 40 anos para chegar no auge do poder. Se você tomar como base a anistia ampla, geral e restrita de 79, né? Aí chegamos aí a 2019, mais ou menos 40 anos eles demoraram para chegar ao auge do poder. Né? Então, obviamente que a gente também não vai demorar 40 anos para tentar retroceder essa situação. Mas a gente está lutando contra o inimigo que está estabelecido há todo esse tempo. Então você não pode chegar e se colocar numa posição de luta de igual para igual contra esse cara que está aí, né? Eu vou dizer dessa maneira, esse inimigo, esse cara que está aí há 40 anos. E não são pequenos. Não, eles têm muito dinheiro de fora, de todas essas forças internacionais que promovem toda essa desestabilização. Porque, veja, o Brasil é um país muito rico. Então, para você poder roubar o Brasil, principalmente ali na questão amazônica, né? Os minérios, a biodiversidade, você coloca as ONGs ali que vão roubando o Brasil, então você tem que criar uma distração na cabeça do povo para o povo não enxergar que está sendo roubado. Então você preparou literalmente uma horda de zumbis que não presta atenção quando a sua soberania é aviltada quando estão sendo roubados. Ou seja, o cara é rico e vive como pobre. E aceita essa situação, porque a mente dele foi preparada para aceitar essa situação. E é difícil tirar as pessoas dessa situação. Nós estamos numa posição de vantagem hoje, porque a gente pegou muita gente da nossa faixa etária, eu tenho hoje 54 anos de idade, que vem de uma época que a educação era melhor, que a escola era melhor, né? A minha época, se você fosse para um colégio privado, a gente ria do cara. O cara não... vai jogar bola com a gente. Está todo mundo no colégio público. Aquele lá é da escola particular. Ele era o merda da época, com perdão da palavra. Aquele cara estuda em colégio particular. A gente ria, cara. Hoje não. Hoje o cara vai para um colégio particular para ele ter uma possibilidade melhor. O setor público despencou a qualidade, né? Com o advento de todo esse modelo Paulo Freireano, entendeu? Mas isso é um objetivo deles, né, cara? Criar todos esses zumbis que os aplaudam. E a gente está aí trabalhando para desfazer essa programação. Mas no curto prazo é difícil. Cara, eu converso com muita gente, né? Então, às vezes, eu uso muito carro de aplicativo, Uber, você vai conversando com os motoristas. O cara, às vezes ele te fala uma burrada e o cara tem uma convicção estúpida naquilo que ele está falando, que não é uma verdade. Mas ele tem aquela convicção, parece que ele é um especialista no assunto. Isso é o resultado de uma lavagem cerebral profunda, né? Que a gente tem, é uma luta muito desigual, entendeu? O que vai acontecer? Esse tipo de gente ele tem que ter um filho que venha com uma informação melhor que ele. Né? Que estrago que foi feito na educação no Brasil. Que estrago. Ô Marcelo, fala um pouco para nós das forças externas que atuam no Brasil. Era mais ou menos, eu dei uma pincelada aqui. Você tem aí a nova ordem mundial dos financistas, né, que eles estão aí há muitos séculos tentando controlar, né, a gente chama no governo oculto. Eles vêm tentando dominar o mundo usando as suas instituições, né, o
o Fórum Econômico Mundial de Davos, né, a Comissão Trilateral, o Conselho de Relações Exteriores, o Clube de Bilderberg, o Clube de Roma, e eles vão mexendo os pauzinhos nos bastidores, despejando muito dinheiro, para também chegarem ao poder em várias nações da Terra, colocarem os seus homens, os seus trainees dentro de cada governo da Terra. Esses caras, cara, eles são donos de toda a mídia do planeta, ou seja, a mídia a gente tem que encarar como a arma de comunicações desses nossos inimigos, né? Então o que acontece? Quando ele é o dono da mídia, ele cria a realidade. A realidade, a sua percepção de realidade, ele quer que bata com o que ele planejou para você. Não sei se as pessoas entendem o que eu falo. Olha, o Alexandre tem que achar que esse microfone é amarelo e não preto. Então nós vamos trabalhar a cabeça dele usando a mídia para ele entender que isso aqui é amarelo, e quando todo mundo olhar e falar é preto, ele vai falar, não, vocês estão loucos, isso aqui é amarelo. A mídia é uma arma de comunicações desse inimigo. Então se você pega, por exemplo, lá 20 agências de notícias internacionais, sempre dão a mesma notícia com o mesmo viés, cara. Olha o exemplo da Rússia. Como é que do tamanho que é o mundo que nós estamos, não tem alguém que fala assim, não, peraí, o Vladimir Putin está correto, ele estava sendo ameaçado por uma série de laboratórios subterrâneos onde estavam criando patógenos ali, dentro do quintal da própria Rússia, e nações grandes querem o seu quintal livre, né? Eu faço sempre uma comparação, é como bairro de periferia e bairro nobre. Você vai no bairro de periferia, os caras estão badernando na rua e não acontece nada. Agora você vai no bairro nobre, as ruas silenciosas, arborizadas, você senta na calçada, começa a gritar, faz uma baderninha lá, deu 10 minutos, a polícia vem e te tira dali. Então as nações grandes é algo mais ou menos do mesmo jeito. Ele não quer baderna no quintal dele. Pô, e a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, são povos irmãos. O que é essa baderna? O Putin colocou 100 mil homens na fronteira porque eles tinham informação de inteligência e que, olha, tem vários laboratórios aqui clandestinos trabalhando com patógenos como esse que surgiu no mundo agora, né? Guerra biológica. Vou ter que entrar para fazer uma limpeza. O inimigo percebeu, pegou a sua máquina de comunicação, a sua arma de comunicação, vamos demonizar o cara. O cara quer invadir, o cara está aviltando a nossa soberania. E todas as agências de notícias, todas sem exceção, estão dando a notícia sob esse ponto de vista. O Putin está invadindo a soberania da Ucrânia. Nenhuma citou o fato de que aqueles laboratórios clandestinos eram uma ameaça para a Rússia. Isso é um planejamento. Ou seja, os donos do mundo têm a maior arma de comunicações do planeta, a grande mídia. Você pega aí 300 grupos de mídia em várias nações da Terra, acho que não chega a isso, 190, acho que grupos de mídia em várias nações da Terra respondem a 4, 5 conglomerados internacionais. Então quem dá a notícia são eles lá em cima. Olha, eu quero que o viés da notícia seja esse aqui. E você vai interpretar a notícia da maneira que eu quero. Aí fica todo mundo, eu brinco, né? Eu falo, tudo papagaio. Louro, dá a pata. Né? A mídia vai lá e fala, louro, dá a pata. Aí fica todo mundo, louro, dá a pata, louro, dá a pata. Sabe que eu digo isso, e a gente viveu isso na pandemia, o estrago, eu sempre falava isso, o estrago que a grande mídia fez nesses últimos anos. O que nós vimos nesses últimos anos, esse controle social, foi uma coisa impressionante. Eu nunca imaginei viver isso. Cara, a pior coisa que eles fizeram foi na cultura e nas artes. Eles hoje apresentam o horrível, o horrendo, como o belo. Cara, isso é absurdo. Né? Eu gosto de música, eu fui criado ouvindo música de qualidade. Aí hoje você pega a juventude ouvindo cada barbaridade, cada porcaria que você vai... Pelo amor de Deus. Não, é de chorar. Então eles aviltaram muito a cultura e para isso eles têm um instituto muito famoso em Londres. Tavistock Institute of Human Relations. Quem estiver vendo a gente aqui, pesquisa no Google. Tavistock, Tavistock.
S-T-O-C-K, Tavistock. Olha aí, Institute. pessoal. Vocês vão pesquisar lá, vocês vão ver que todas as modas, todos os, né, as manias são jogadas na humanidade. Vamos inventar um negócio agora, vai chamar feminismo. Vamos tirar a mulher de dentro de casa, vamos emancipar, vamos criar uma rebeldia contra a dominação masculina conservadora. Vamos botar fogo, vamos incendiar as relações entre os homens e as mulheres. É assim. Você divide a sociedade. Vamos ficar aqui embaixo brigando por os mais torpes motivos. Você é negro, eu sou branco. Você é hétero, eu sou homo. Você é feminista, eu sou machista. Cria-se N divisões na sociedade aqui embaixo. A gente fica se matando aqui embaixo, enquanto lá em cima eles estão lá dando risada de tudo, esse bando de bobagens. E as pessoas não acordam, porque elas não têm esse sentido da percepção para primeiro criar um despertar e entender, peraí, o que está acontecendo, né? Deixa eu pesquisar. Hoje todo mundo está a 2, 3 cliques de mouse de entender o que está acontecendo. Começar, né, na internet, fazer uma pesquisa, ler sobre o assunto. Tem muitos canais de YouTube falando muitas coisas legais, E, no entanto, numa época em que você tem a maior informação livre possível, infelizmente a maioria das pessoas são as mais estúpidas possíveis, né? É um antagonismo, não é? Mas é algo que a gente vive. E essas forças, né, estão atuando no Brasil. A nova ordem mundial é uma delas, né? A gente citou. Outra força é esse comunismo chinês. A China quer ir na vanguarda dessa nova ordem global. O Xi Jinping fez um discurso na China falando disso, se não me engano, na virada de 2019 para 2020, que a China iria na frente nesse novo mundo que estava iniciando. Então, o que eles fazem? Exercem seu poder de dinheiro e influência em todos esses grupos socialistas que estão controlando. Você tem um exemplo da América Latina inteira. Estão juntos com essa força chinesa de dominação, rompidos com a nova ordem mundial. É uma resistência à nova ordem mundial, mas não é algo interessante, não é uma resistência que você queira fazer parte disso. Exatamente. Porque eles usam o mesmo modelo, então você vai se libertar de um inimigo para cair na desgraça do outro. Eu saio do nazismo para cair no comunismo, não mudou nada. Aí tem também a força que realmente a gente tem que, na minha opinião, abraçar aí, que é a força soberanista, né? A força mais conservadora de direita, que se reuniu no entorno aí do presidente Jair Bolsonaro e dos militares brasileiros, que querem então tirar o Brasil das garras dessas forças malignas e colocar o Brasil nos trilhos da ordem e do progresso, né? Então você vê que a nossa força soberanista conservadora ela é muito mais poderosa dentro do Brasil, porque nós unimos contra nós, agora nas eleições, duas forças antagônicas na mesma chapa. Porque o Lula representa uma dessas forças, essa chinesa, esse comunismo que, né, ao padrão Partido Comunista Chinês, enquanto o seu vice, o Alckmin, representa essas forças globalistas aí dos financistas da nova ordem mundial. E eles estão juntos contra os soberanistas. Então tá aí, quem tem percepção entende, se eles se juntaram, eles são inimigos também. Se eles se juntaram para lutar contra nós é porque nossa força é muito grande. O presidente tem um apoio muito grande, né? Então é dessa maneira que eu enxergo. Marcelo, nós somos cristãos, nós somos pró-vida, mas nós somos cristãos, o que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual também, não é? Fala um pouco para nós sobre isso. Lá no meu canal, eu sou cristão, mas eu não sou um praticante religioso. Acredito em Jesus Cristo, mas assim, eu acredito de uma outra maneira, porque normalmente o cristão fala assim, eu acredito que Jesus Cristo veio aqui, viveu. Foi um personagem histórico, né? Eu estava até falando para outros amigos isso também. Não é acreditar que ele viveu, que ele esteve aqui, que ele existiu, não. Quando você fala, eu acredito em Cristo, você acredita no sacrifício dele, ou seja, ele veio aqui mostrar como se tem que viver. Não se apegue a nada desse mundo, porque a verdadeira vida não é essa aqui.
Do mesmo jeito que eu cheguei sem nada, eu estou indo embora sem nada e vivi a minha vida dessa maneira, né? Minha missão era ajudar os mais pobres a ter uma cruz mais leve, né? Digamos dessa maneira. É dessa maneira que eu acredito, que essa é a vida verdadeira. Ele veio para cá ensinar como as pessoas devem viver, então, para se desprender dessa força maligna. Mas eu faço uma alusão, principalmente lá no meu canal, no Geopolítica e Operação Retomada, eu chamo de Guerra do Cume da Montanha, porque essa é a guerra que João Evangelista viu na ilha de Patmos, foi arrebatado num sonho e ele descreve ali em linguagem figurada. Eu vi uma besta de 7 cabeças, 10 chifres, 10 coroas. Uma das cabeças estava ferida de morte. O grande dragão deu poder à besta para governar o mundo e curou aquela cabeça. Aí tem uma grande meretriz que seduz a humanidade para ser devorada pela besta. Então eu faço alusão. Aí você pega, por exemplo, as 7 cabeças da besta, né? O que é a besta? Qual é a alusão a essa figura que o João viu? Esse leão magrinho, né, que tinha cabeça de leão, corpo esguio de leopardo, patas de urso. Essa fera, esse desenho você vê nos brasões das grandes dinastias aí que estão dominando o planeta. Aquele leãozinho de pé, sabe, típico da cultura inglesa ali. Me lembrou a imagem que colocaram uma estátua na frente da ONU. Que é a imagem da besta. Exatamente. Então você tem essa espécie dessa fera, né? Um leão com o corpo esguio e a pata comprida, que ele fica de pé. Mas junto a isso você tem as coroas e os chifres, ou seja, a besta de 7 cabeças também tem algumas monarquias, porque tem as coroas e os chifres ali, que são as instituições que obedecem a eles. E aí você fala, mas o que é então a grande meretriz, a grande prostituta? É o sistema de crenças que vai seduzindo a humanidade. Aí você junta a mídia, que perverte a mente, que cria os zumbis, que te dá uma realidade paralela, que você pode fazer até uma alusão ao filme Matrix, né? Você tem a grande mídia, você tem o sistema educacional que não deixa você descobrir a verdade, ele prepara o teu cérebro para você se tornar um autômato, um zumbi, e você tem todo o aparelhamento, as pessoas que trabalham para a agenda de toda essa gente, que também vão encobrir a verdade de você, vão te dar a versão que eles querem que você compre da história, a versão da realidade. Essa é a besta, ou seja, ela está te seduzindo, ela não vai te deixar, né, literalmente enxergar a realidade, e essa é a meretriz, né? Ou seja, você vai ser devorado por essa grande besta. Aí eu faço algumas alusões, tem também a marca da besta, a marca, sem ela você não vai poder nem comprar e nem vender, né? Então se você pegar lá, por exemplo, dizer que onde está a marca do Criador, está no teu DNA. Você pega as letras hebraicas, o professor Afonso, né, do canal Ciência de Verdade, ele explica isso, né, que o DNA tem a assinatura de Deus, tem o nome do Criador, IHVH, né? Tem as letras em hebraico, Yahvé, né, o nome do Criador. Aí se você pegava né, o mRNA, que agora estão injetando nas pessoas, ele vai mudar toda a estrutura do teu DNA, então acabou, a tua marca, você está alterado. Está entendendo o que eu quero dizer? É um assunto meio polêmico. Né? Tanto que nós lutamos contra isso daí. É um assunto que a gente vai entrar aqui, vai ficar muito tempo. Mas o mRNA é uma outra assinatura que estão dando para as pessoas e que a gente está vendo aí algumas consequências, né? Nós falamos muito sobre isso daí, nós lutamos muito sobre isso daí, essa história do mRNA. O que o Marcelo está explicando aqui detalhadamente. Veja, isso aqui é uma percepção que eu tenho. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu estou tentando fazer ali uma intersecção com o livro do Apocalipse. Até porque é o seguinte, houve muitos locais no mundo que se você não tivesse ali a comprovação da tua marca, você não comprava e nem vendia. Israel, por exemplo, você não entrava em estabelecimento nenhum sem a comprovação. Não é? Mas o mundo é muito grande, aquilo
cada nação, cada povo aceitou de uma certa maneira diferente. Mas, num âmbito geral, durante um tempo, se você não tivesse aquilo, você estava fora. Né? E aquilo está alterando a tua assinatura que o Criador pôs, né, dentro de você, dentro da gente. Isso é um modo de enxergar as coisas. Né? Enfim, é dessa maneira que eu faço toda essa intersecção. Isso significa o quê? Não é? Que a natureza também vai vir para cima da humanidade no momento final dessa guerra. Né? E tem um capítulo muito assustador ali em Apocalipse 16, né? Que ele fala assim, as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi lá e jogou a taça sobre a terra, e aqueles que tinham a marca da besta adoeceram, pegaram uma chaga e morreram. Né? Enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe. Aí tem as outras 6 taças da ira de Deus, as pragas da ira de Deus. O que são essas 6 taças, que uma é jogada na terra, outra é jogada no mar, outra é jogada no sol, outra é jogada nos rios. Todas elas, essas pragas, vamos dizer assim, da ira de Deus, elas são consequências geológicas de uma inversão do campo magnético da Terra. Está entendendo? Aí você tem assim a aurora boreal, que era vista na Noruega. O que é a aurora boreal? Você está lá no norte magnético, para onde vai a agulha da bússola. O Sol está emitindo massa coronal o tempo todo, cuspindo massa coronal o tempo todo. Quando essa massa coronal vem em direção à Terra, ela é atraída pelo ponto mais magnetizado, o norte magnético. Ela começa a bater na atmosfera e transmite aquele espetáculo de luzes que a gente chama de aurora boreal. Então a aurora boreal vai acontecer no norte magnético, onde o norte magnético está mais forte ali, atraindo a massa coronal. Na Noruega, mas já chegou a acontecer a 400 quilômetros ao sul, na Suécia, e também aconteceu na Sibéria, na Rússia, 250 quilômetros mais ao sul ainda. Ou seja, o norte magnético está instável. Essa instabilidade, você já vê alguns cientistas, alguns geólogos falando, olha, isso aí é o início a mudança está para acontecer a qualquer momento, a mudança do campo magnético. E poucas pessoas percebem, hoje eu vi isso claramente, poucas pessoas têm essa percepção. Era meio-dia e o sol não estava no meio. A luz não era luz de meio-dia. Então, tem alguma coisa com o sol. Deixa eu levantar aquele fato do ontem, né? Aconteceu de derrubarem as pedras guias da Geórgia. Vocês ficaram sabendo? Sim. Isso é muito interessante, porque a queda das pedras Fala para nós. guias da Geórgia, ela gera uma curiosidade para as pessoas tentarem entender o que estava escrito ali, né? Em 8 idiomas. Mas surgiu um outro boato que os próprios mantenedores das pedras mandaram derrubar as pedras. Porque em um determinado momento, em uma hora do dia, vinha uma fresta de sol por uma pedra e gerava uma imagem em um dos textos ali. E por conta dessas mudanças da luz solar, não estava acontecendo mais isso. Então eles tiveram que derrubar as pedras. Isso foi o que eu ouvi. Mas as pessoas, elas não estão tão atentas a isso. Cara, hoje, ao meio-dia, a impressão que eu tinha é que era 2:30 da tarde. Eu falei, meu Deus, o sol não está no meio. Meio-dia. E a posição dele. A luz do sol do meio-dia não era meio-dia. Então, a natureza ela está dando sinais. Você vê vulcões aí entrando em erupção. Vulcões que estavam, né, parados há 100 anos, 80 anos. Aquele caso do vulcão no fundo do mar que provocou uma erupção. Eu acredito nisso. Então, a gente está indo, eu estou enxergando, no momento final dessa guerra, a natureza vem para cima do homem. São as 7 taças da ira de Deus que João preconizou. Então, quando a gente começa a fazer todo esse tipo de coisa, pensar desse jeito, você fala, poxa, Jesus Cristo,
João pergunta para ele assim, mas mestre, quem vencerá a besta? Ele fala assim, eu venci a besta. Agora eu te pergunto, ele fala sobre um ponto de vista futuro, sobre uma perspectiva futura. João está enxergando tudo, mas quem vai vencer? Não, eu venci. Ele não fala quem vai vencer, ele fala eu venci. O que isso significa? Que ele já está no futuro. Eu venci a besta. Ele está falando do futuro. A conclusão que a gente chega é que Jesus Cristo, então, tinha o poder de viajar sobre as dimensões temporais. Porque ele sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Cara, tem um caso muito emblemático, eu diria, vocês podem pesquisar no YouTube, é um assunto muito interessante, que se chama o Looking Glass. Era uma outra arma da elite para tentar, né, mudar os rumos da humanidade. Looking Glass. Projeto Looking Glass. E tinha um militar americano cuidando disso. Tinha Bill Wood, um capitão do exército norte-americano que cuidava do projeto Looking Glass. E a partir de 12 de dezembro de 2012, 12/12/12, o Looking Glass não apresentava mais resultados diferentes para a elite. Nenhum resultado. Se a gente fizer isso, o que vai mudar? Nada. O resultado é esse aqui. Vamos tentar de novo amanhã. E se a gente fizer isso, o que muda? Nada. O resultado é esse aqui. Cara, os caras entraram em pânico, né? Aí aceleraram tudo. Rompeu a nova ordem mundial naquele momento, o Putin caiu fora, o general Flynn dentro do Pentágono, né, era o diretor da NSA, pegou os e-mails de todos os líderes mundiais, soltou tudo no mundo. O Edward Snowden se complicou, você lembra disso? Correu, foi para a Rússia. Sim. O Obama queria enfiar ele numa masmorra, cara. Aí veio a público falando, não, a gente não está espionando pessoas comuns. Cara, o general Flynn, o Obama, vou te prender, vou acabar com você. O Trump que foi lá e resgatou o cara. Ele é um dos líderes dessa resistência norte-americana. Aquele escândalo das espionagens veio bem nesse momento, dezembro de 2012. Logo em seguida o Papa renunciou, cara. Pô, fazia 700 anos. O último Papa que renunciou foi o Gregório, na Idade Média. E ninguém se atentou a isso. Cara, o Papa renunciou, o que aconteceu? 700 anos que isso não acontecia. Será que o Papa estava sofrendo algum tipo de pressão política? Dá a entender. Né? Então tem muitos mistérios que eu digo, as pessoas têm que ativar a sua percepção sensorial e ficar pesquisando, ir atrás. Espera aí, o que está acontecendo? Vocês não estão sentindo nada de diferente? Tem gente que é um autômato, ele bota a vida no automático e vai embora. E não é isso, cara, não é isso, a vida não é isso. Concordo. As pessoas têm que ficar atentas. São muitos acontecimentos hoje em dia, quer dizer, é todo dia, o que não falta é acontecimento. Todo dia, toda hora. Pessoal, vamos falar agora sobre eleições. Vamos ouvir o Marcelo. Brasil e... Marcelo, fala para nós também dos Estados Unidos em novembro. Sim, as eleições americanas, que a gente chama de middle terms, né? As eleições de meio de mandato. Cara, o Trump, ele está chutando todos os rhinos do Partido Democrata. O que são os rhinos? Né? São os traidores, são os Republicans in name only. Os americanos chamam de rhinos. Essa é uma gente alinhada com a dinastia Bush, está junto com o projeto da nova ordem mundial financista, globalista. Isso não interessa para a soberania, né, da América. Então o Trump está fazendo uma limpeza, colocando gente boa, indicando gente boa. O que eles chamam de pre-elections, né, as eleições primárias, a gente diria as nominatas, né? Ele, de 149 candidatos, ele aprovou 141. Cara, isso é um grande número, né? Ele aprovou muita gente. Então eu diria para vocês que, vamos lá,
os republicanos vão retomar o controle das duas casas, né, do Congresso todo, tanto o Senado quanto a Câmara de Representantes, lá, né, que são os deputados. Isso aí pode dar uma virada muito grande, porque é o seguinte, nós estamos vendo aí, estamos assistindo desde o setembro do ano passado, vários estados norte-americanos apresentando relatórios de auditoria de eleições, né? E o que essas auditorias estão fazendo? Estão provando por A mais B que aconteceu ilicitudes naquela eleição. Então nós temos aí o Wisconsin, o Arizona, agora o Arkansas, todos esses estados solicitando descertificação da chapa Biden-Harris. Cara, esses 3 estados somam 27 delegados eleitorais. Ou seja, mais um estado que o Biden perder, que solicitar a descertificação, é uma prova contundente contra ele. Fala, cara, você é um presidente ilegítimo. E o próprio GOP, né, a gente chama de GOP, eles chamam GOP, Great Older Party, né, o grande partido velho, né, que é os republicanos. O GOP do Texas, que é o maior comitê republicano de todo o território americano, já deixou claro que o Biden é um ilegítimo, que ele não representa a vontade popular, não tem legitimidade. Então vamos lá, se ele perder 37 delegados, ele cai de 306 para 269, acabou. E nós temos outros estados aí na briga, Pensilvânia, a Geórgia, que foi um estado muito contestado pelo Donald Trump, a Geórgia, né? E isso aí tá para explodir. O que vai acontecer, na minha visão, não é? Cara, os democratas tentaram arrancar o Trump naquele processo do Capitólio ali, Sim. Não conseguiram, né? Então os republicanos estão com muita sede de vingança. Obviamente que muita gente fala assim, vai ser um congelamento do governo americano se o Biden perder o Congresso, né? Ele vai ficar 2 anos sem fazer nada. Não, eles vão solicitar a cassação da chapa. Óbvio, porque eles vão ter provas para isso, as auditorias e mais essa vontade de tirar essa dupla que está, né, fazendo muita bobagem, principalmente no que tange a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Está lá financiando todo o deep state ucraniano. Pensando nisso, é que aí você começa a imaginar, peraí, por que o Vladimir Putin, então, ele não dá um fim total nessa guerra ali? Está usando 3% da sua força militar, né, num combate meio que fabianista contra a Ucrânia. O que significa esse termo fabianista? Um combate meio de longo prazo, de médio a longo prazo, né? Usando essa estratégia fabianista, que é uma estratégia de médio a longo prazo. Todo mundo pensa que fabianismo é comunismo. Não é. Fabianismo é uma estratégia de guerra de médio a longo prazo. É como alguns lutadores de boxe falam, você não vai dar uma porrada para o cara cair, você vai dando soquinho no queixo, ele vai sentindo, né, médio a longo prazo ali. Isso é fabianismo. Isso vem daquela história das guerras púnicas, né? Aníbal Barca estava aos portões de Roma, ele tinha um exército poderoso. Aí você tinha o general Quintus Fabius Maximus das legiões romanas, que usava essa estratégia de atrapalhar o exército de Barca, de Aníbal Barca, lentamente, diariamente, né, dando soquinhos ali. Isso é fabianismo. Era o que a gente usava, o PSDB é um partido fabianista, ou seja, ele quer implantar um comunismo no Brasil, mais uma visão de prazo mais longo. Hoje, com o aceleramento da agenda da nova ordem mundial, acabou, é todo mundo no curto prazo, todo mundo quer isso para ontem, né? Tanto a nova ordem mundial financista quanto os chineses, né? Querem isso para ontem. Então, as eleições americanas, na minha visão, o Congresso, a hora em que ele for majoritariamente republicano, eles vão dar um basta ali na chapa. Agora, as eleições brasileiras, você vê, volto a falar, essas duas forças antagônicas se uniram para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que o presidente tem uma força descomunal. Para você colocar 2 antagonistas dentro da mesma chapa,
fazê-los conviver com as diferenças, não é fácil, né? Então, isso faz a gente aqui acender a percepção para a força do presidente e de todo esse grupo soberanista brasileiro, né? Aliado ao fato de que os militares aí estão firmes, né, nesse quesito de estarem ali junto às eleições, marcando presença a rédeas curtas. E nós estamos vendo aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral viajando para fora do Brasil, gritando que não vai aceitar intervenção nas eleições. Por que ele está citando a intervenção nas eleições? Né, a gente tem que... Por que ele está usando esse termo? O que ele ouviu? De onde ele tirou esse termo? Que vai haver uma intervenção nas eleições, não é? Soubemos que teve a palestra do general Braga Neto, onde ele disse a um grupo de empresários que se não houvesse condições de se auditar as eleições, elas não aconteceriam. Sim. Tanto que o PT está indo para cima, acionou o Ministério Público e para cima do general. Mas acho que isso vai acabar não dando em nada. Então a gente nota um desespero do inimigo, né? E outro desespero que a gente vê do lado dessas duas forças globalistas e comunistas ali, mais voltadas para o lado chinês, é que eles estão trazendo as celebridades dos seus grupos, né, que disputavam cargos para o governo, cargos executivos. Eles estão pedindo para essa gente concorrer a cargos legislativos agora. Então você tem a Marina Silva, que vai concorrer a deputada federal, o Guilherme Boulos. Qual a intenção deles? É conseguir cadeiras no Congresso para, numa segunda hipótese, o mínimo, falar, olha, a gente tenta então, já que se não der para vencer o Bolsonaro, a gente tenta controlar o Congresso. Vamos travar as pautas dele. Boicota lá na frente. Exatamente. Então a gente está vendo sinais aí de que o inimigo sabe que a coisa não é tão fácil quanto pregam as pesquisas, né? A pesquisa está dizendo que o vencedor, o Lula é o vencedor. Então por que ele fez uma aliança com um inimigo histórico, né? Se ele é o vencedor, está tão tranquilo, precisava fazer uma aliança. Por que ele não vem com uma chapa pura? O sonho de um cara desse porte é ter uma chapa pura. Se ele é tão forte assim nas pesquisas, por que a chapa não é pura? Exatamente. Não é? Então a gente vai pescando as coisas dessa maneira. Um sujeito que não pode sair na rua, o Lula não pode sair na rua, né? Se Deus quiser, né, Marcelo? Se Deus quiser, o Bolsonaro vai ser reeleito pro bem do Brasil, pro futuro do Brasil. Sim, e para o Brasil alçar voos maiores nessa nova ordem global que está nascendo da morte da ordem dos financistas, né? Da nova ordem mundial globalista, que eles estão perdendo posições. Olha lá a Rússia resistindo às sanções, né? Imagina, eles achavam que o povo russo ia ficar triste porque ia deixar de comer McDonald's, né? Felicidade, né? Deixar de comer o McDonald's. Que alegria, foi embora o McDonald's. Leva essa porcaria embora daqui. O Starbucks. Eu nunca entrei no Starbucks, pode ir embora também o Starbucks, né? Nunca tomei café de lá, nem pretendo, entendeu? Os russos não, imagina, o russo vai ficar chateado porque o Starbucks vai embora, o McDonald's vai embora. Olha que ideia estúpida, né, que o Ocidente tem dos russos, é impressionante. Então é isso, então eu acho que os próximos meses serão de muitas emoções. E agosto é um mês tradicionalmente comum para crises políticas fortes no Brasil, né? Agosto é um mês que as coisas acontecem. Vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Muitas emoções daqui para frente. Daqui até outubro, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Como diria o Roberto Carlos, né? São muitas emoções. Né? Marcelo. É isso aí. Antes da gente terminar, eu gostaria que você passasse uma mensagem tua para os nossos ouvintes. Passa uma mensagem para os nossos ouvintes. A minha mensagem é sempre positiva. Acreditar, nós vamos vencer, né? Não se entregue ao catastrofismo, pelo amor de Deus. Quem tem medo de perder já está derrotado. Essa é a realidade, né?
Então, sejam positivos, acreditem, apoiem aí o presidente. O presidente precisa de homens bons, homens fortes que, né, endossem a sua caneta dentro de todas as câmaras legislativas do Brasil, tanto as estaduais quanto a federal lá de Brasília, o Senado, governadores. Então o povo tem que pensar hoje em não só escolher o presidente, mas bons nomes para o legislativo também, né? Para endossarem aí o peso da caneta do presidente. Quem quiser entrar no meu canal do YouTube, Geopolítica e Operação Retomada, fiquem à vontade ali, eu estou todos os dias atualizando com análises novas do cenário, né? E também sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo PTB, por São Paulo, né? Fui convidado e pensei, falei, não, vou sair da minha zona de conforto para essa luta, vou encarar essa luta, né? É difícil, né, cara? Você ir para 1.000 quilômetros da tua casa, onde está a tua família, né? Onde é o teu centro ali Teu núcleo. O teu núcleo, a tua família, teus irmãos, filhos, etc., teus bichinhos, né? Sabe, você vai para uma terra 1.000 quilômetros de distância, ficar brigando, você vai para a guerra. A visão que eu tenho é assim, eu estou indo para a guerra, é uma trincheira de guerra, né? Mas aí você aceita esse desafio? Para mim eu encaro como um desafio, é um desafio, vou. E isso se o povo, né, me der a oportunidade, né, da sua escolha soberana, achar que o Marcelo merece, vou. Se isso acontecer, né, estou disposto a entrar para essa briga, para esse confronto ali, para a gente lutar pelo Brasil, né, cara? Não é um confronto pessoal, não é um confronto de ideias. Você tem que provar, a ideia desse grupo aqui não funciona para o Brasil. A nossa ideia vai chegar a um resultado muito melhor, não é? É assim que a gente tem que pensar, né? Dessa maneira que eu vejo. É isso aí, esse é o meu recado final aqui. Marcelo, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado pela tua presença aqui, tua gentileza de participar desse 5º episódio do ZaraCast. Obrigado e, por favor, numa outra oportunidade eu gostaria que você voltasse também. Voltarei, se Deus quiser, voltarei. Pessoal, mensagem positiva do Marcelo, né? Que sejamos positivos. E eu digo o seguinte, nas casas legislativas, pessoal, não basta termos poucos soldados, tanto lá em Brasília, né? No meio dos 513 deputados, se tivermos a minoria como temos hoje, isso prejudica até o presidente, porque falta apoio, falta a base do governo. E nas assembleias estaduais a mesma coisa. Se tivermos poucos guerreiros para lutar pelo nosso Brasil, não funciona. Nós precisamos de uma base forte da direita, uma base forte de conservadores. Eu agradeço o Marcelo mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Mandem sugestões, pessoal. Curtam e compartilhem, né? Esse espaço é meu, é do Marcelo, é nosso. É um espaço da direita, é um espaço dos conservadores. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, valeu.